gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre HIV. O que é o HIV? Primeiro vamos contar aqui um pouco da história, né? Ele apareceu pela primeira vez, ele foi registrado em 1981. E os jovens que apresentaram ele foi justamente os que tinham sintomas muito parecidos com pneumonia. E essa pneumonia também era relacionada com um tipo raro de câncer. E aí, já em 1994, algum tempo depois, novos tratamentos vêm aumentando a expectativa dessas pessoas com AIDS. Lembrando que o soro positivo é diferente do aidético. O soro positivo, ele tem o vírus, mas ele está inativo. Já a pessoa que tem a AIDS, o vírus ele está ativo, imunossuprimindo a pessoa, certo? Existe a possibilidade do HIV ter sido originado numa mutação de um vírus na região da África Central. E algum desses vírus podem ter sido resultado de uma mutação de um vírus imunodeficiente também em símios, ou seja, em macacos, tá? E acredita que essa transição, essa zoonose tenha acontecido dos macacos para os seres humanos em 1930. Mas e aí, como que ocorre essa transmissão? Ele vai ocorrer se você fizer sexo sem camisinha, seja por sexo vaginal, oral ou anal, tá? Se você fizer o uso compartilhado de seringas, isso não necessariamente significa que você vai estar usando droga, pode ser numa transfusão de sangue, aplicando um piercing, fazendo uma tatuagem, qualquer situação onde que você tenha uma troca de fluidos com uma outra pessoa que pode estar contaminada, tá? De uma mãe infectada para o seu filho durante a gravidez, no parto ou na amamentação. Se uma pessoa tem HIV, você não vai contrair doença dela. Se você der beijo, abraço, gesto carinhoso, você pode contrair Covid, mas não vai ser HIV, tá? Se você compartilhar talheres, copos, fazer contato com a urina, com a lágrima, com as fezes, com o suor, né? No caso, se estiver limpando, tiver que limpar. Uso compartilhado de toalhas, roupas, sabonetes. Por via respiratória, tipo, a pessoa espirrou, vou contrair, não. Por picada de inseto ou assentos, né? De ônibus, piscinas, banheiros, né? Uso comunitário. E aí, aqui ele dividiu, né? Eu dividi o progresso da infecção em 3 fases clínicas. Que é a fase aguda, que é o período em que você incuba esse HIV, certo? Nesse período você está soro positivo. E os primeiros sintomas são muito parecidos com a gripe. Depois a gente tem o período de latência clínica, que é quando esse número de células ela tá muito diminuído, esse número de células que a gente chama de linfócitos ou TCD4+, e a replicação do HIV continua, mas no nível relativamente baixo, tá? Pode aparecer outras doenças oportunistas e também uma infecção muito persistente de cândida, por exemplo, de sapinho na boca, de herpes zoster, que são doenças ali que aparecem quando a sua imunidade está muito desregulada, está muito baixa, certo? Aí quando você já tá com a AIDS, tá? Isso até então é quando você tá com soro positivo. Quando você tá com a AIDS, então você vai ficar com o sistema imunológico seriamente comprometido. Aí nesse período você pode ter pneumonia, tuberculose. Pode morrer, professora. Esse período é um período em que, se você não tiver o tratamento adequado, você pode vir a morrer. Muitos famosos morreram, né? Que nós vamos citar aqui mais pra frente. Infecções dos brônquios, da traqueia, e isso até por aquelas Candida albicans que fica ali nas regiões genitais ou da boca, pode parar nos pulmões e resultar numa infecção muito séria, porque o corpo está imunossuprimido, certo? Então, desde 1996, esse tratamento é distribuído gratuitamente pelo SUS, tá? É um coquetel que essas pessoas com AIDS precisam para ter uma vida saudável e conseguir sobreviver por muito mais tempo. Então nós temos alguns tipos de medicamentos, né, que depois eu gostaria que vocês lessem com mais cuidado, que são os inibidores de transcriptase reversa, que ele vai fazer o quê? Ele vai atuar sobre a enzima de transcriptase reversa, tornando essa enzima da defeituosa da cadeia de DNA,
que o vírus usa para se replicar defeituosa. Aí vai ter os inibidores não nucleotídeos de transcriptase reversa, que ele vai também atuar nesse mesmo processo, mas ele vai bloquear a ação e a multiplicação do vírus, tá? Vai ter os inibidores de protease, que atuam nas enzimas de protease, que vai inibir a sua ação e impedir a produção de novas células infectadas com HIV. E os inibidores de função. O tratamento ele é necessário utilizar pelo menos 3 desses antirretrovirais combinados de classes diferentes. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, lamivudina mais idovudina. Então, nós temos 2 classes de medicamentos combinados, né? Quais são os benefícios, né? As pessoas diagnosticadas com HIV que recebem o tratamento gratuito pelo SUS traz benefícios como, além da questão social, a diminuição da mortalidade, a melhora da qualidade de vida dessas pessoas, a redução da transmissão, que justamente a questão social, né, de impedir ou de diminuir as chances dela contaminar outra pessoa, caso a camisinha estoure ou tenha algum acidente, mas para isso nós temos sistemas profiláticos, e a diminuição também das complicações relacionadas às infecções do HIV. Bom, e é muito importante a gente saber que uma doença tão complicada assim, ela também vem cercada de estereótipos e fake news. O preconceito é o maior mal, não é nem a doença em si, é o maior mal que uma pessoa contaminada com HIV sofre. Ela vai atingir todas as classes, ela não vai distinguir, discernir gênero, sexualidade, faixa etária, etnia. Ainda existe muito preconceito de quem é soropositivo. Durante muito tempo, ela foi vinculada principalmente aos negros, gays e aos usuários de drogas. Mas principalmente aos gays, tanto que ela foi chamada de peste gay. E muitas pessoas nos anos 80 acreditavam que isso era um castigo divino para essas pessoas. Essa situação só foi mudar quando vários famosos começaram a aparecer na mídia contaminados com essa doença, tanto negros, brancos, héteros, gays, várias classes diferentes de artistas, escritores, várias pessoas começaram a aparecer, então percebeu-se que não tinha barreiras, né? E aí eu trouxe um trechinho aqui de um depoimento de uma pessoa falando sobre isso, né? Eu sou do tempo em que ninguém queria trabalhar com pessoas convivendo com HIV. A parte mais tensa que eu vi aqui que foi: meu companheiro havia morrido e no velório dele a família dizia para ninguém encostar no caixão porque ele tinha morrido de AIDS. Ele foi enterrado num caixão cheio de cal e fechado com prego. Então, o preconceito contra essas pessoas que vivem com HIV, ela foi tanta que hoje em dia existe uma lei que considera isso como crime, esse preconceito, que pode levar de 1 a 4 anos de prisão e multa. E agora umas perguntas pra vocês que eu quero que vocês me respondam. Eu posso me contaminar através da saliva? Sim ou não? Não. Posso me contaminar abraçando, beijando, apertando a mão? Não. Posso me contaminar através do suor da pessoa soropositiva? Não. Posso me contaminar usando copos, talheres, pratos, roupas? Não. Toda pessoa que tem HIV, tem AIDS? Não. Quem vive com HIV morre mais cedo? Não. Muito bem, pessoal, isso mesmo. E a profilaxia? O que é a profilaxia? É como você vai se proteger disso, né? Então tem as barreiras físicas, que são os cuidados antes de você pegar, que é o preservativo, tanto masculino quanto feminino. Esse negócio de, a camisinha aperta. Gente, não existe isso, tá? Não existe, tem que usar o gel lubrificante com a camisinha, porque vai impedir na hora do coito, da fricção, romper a camisinha, porque pode acontecer. Então tem que usar lubrificante também. E aí tem os antirretrovirais, por exemplo, uma pré-exposição, né? Uma pessoa que trabalha com isso, ela precisa ter um cuidado maior para não se contaminar, que é a PrEP. E depois tem a pós-exposição, que é quando, por exemplo, a pessoa foi estuprada, que ela, enfim, teve alguma situação de abuso, ou ela acabou esquecendo a camisinha, ou a camisinha rompeu. E é logo após, gente, não é um mês depois, é logo após. Ela vai no SUS e pede para tomar uma PEP, que é uma pós-exposição, tá? É muito importante também, nas escolas, nós conversarmos sobre isso, as pessoas sempre estarem testando se elas são soropositivas ou não, certo?
E as intervenções estruturais também são muito importantes como programas de saúde do governo, tá? Onde vai conscientizar as pessoas, além do uso, também delas procurarem o médico para poder fazer esse tratamento. Então, tudo isso que eu falei para vocês é uma prevenção combinada. Tanto a PrEP quanto a PEP, né? A prevenção nas escolas, imunizar, a redução de danos, toda a questão de conversa é todo um apanhado social para impedir que essa doença se alastre. O preconceito é o que mais mata, né? Porque a pessoa perde a vontade de viver. E se ela já está imunossuprimida ali, a questão da saúde mental dela vai também acabar agravando esse caso. Então é muito importante a saúde mental estar tão boa quanto a saúde física. Né? E agora, nós vamos jogar um joguinho para nós termos uma conscientização do uso de preservativos e como eles são importantes nas nossas relações sociais, tá? Todo mundo aqui já jogou um joguinho chamado Cidade Dorme? Já. Então, Já, prof. Nós vamos jogar uma versão desse jogo chamado Na Calada da Festa. Como que ele vai funcionar? Vão ser 4 personagens principais. O médico, o anjo, que vai ser quem vai dar a camisinha, o soro positivo, que não sabe que tá contaminado, e os cidadãos, certo? E eu vou narrar o jogo pra vocês. Eu vou mandar no WhatsApp pra vocês quem vai ser o que dentro desse jogo, tá? O objetivo do jogo é vocês o médico descobrir quem é o soro positivo e aconselhar ele e impedir que ele passe pra outras pessoas e a cidade continue saudável, beleza? Então eu vou sortear aqui as pessoas agora. E vou escrever. Quem não tiver recebido nada significa que é cidadão comum, ok? A pessoa que é o anjo, ela tem uma camisinha. Ou ela pode usar nela mesma, ou ela pode dar para outra pessoa. Então, vamos começar. Vamos lá. Eu vou falar. Cidade dorme. Todo mundo vai fechar as câmeras. E aí, eu vou pedir para as pessoas irem me respondendo, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Cidade dorme. Soro. Com quem você quer ficar? Anjo. Quem você vai proteger? Médico. Quem você quer saber se tem ou não camisinha? Vou responder aqui o médico. Cidade acorda. Gente, o número de infectados são 2 pessoas. Tem 2 pessoas infectadas. Mas vamos ter outra festa hoje à noite. O médico, ele vai me pedir aqui agora de quem que ele quer pedir exame. Muito bem, vamos para mais uma noite. Cidade dorme, vamos para a festa. Soro, com quem você quer ficar hoje? Anjo, para quem você vai dar a camisinha? Médico, quem você quer saber se tem ou não camisinha? Cidade acorda. Pessoal, hoje ainda temos 2 infectados. Alguém conseguiu usar a camisinha essa noite? Aê, galera, parabéns. Médico, manda pra mim quem que você quer exame.
mandei aqui pro médico. Vamos para mais uma rodada, então. Vamos ver se ele consegue adivinhar quem que é a outra pessoa que tá contaminando. Soro, quem você quer ficar essa noite? Anjo, para quem você vai dar a camisinha? Médico, quem você quer saber se tem ou não camisinha? Cidade acorda e ainda temos 2 infectados. Agora, pessoal, vocês vão discutir entre vocês quem vocês acham que são as pessoas que estão infectadas e ajudar o Matheus a ir decidir quem que pode ser, quem que ele vai colocar aí na roda, quem são os infectados. Pode ser tudo aqui, pode falar aqui. Tá ruim. Eu acho Agora foi. que é o José, que é o soro, no caso. Aham. Rebeca. Ai, tem cara. Vai, Rebeca, quem que você acha que é? Olha, eu não sei. Eu sou cidadão. Agora eu não sei quem que é o... Eu acho que eu estou contaminada, mas acho eu que o também acho que eu José... estaria. Falou, o que a Eu Rebeca também falou? acho que você é o soro, hein? Matheus, e aí? Não. O José tá jogando essa bomba pra mim porque é ele. Aí ele fica jogando pro outro assim, ó, pra se livrar. Infectado Eu sou cidadão amore. E aí, Olha essa Matheus? cara, eu sou cidadão contaminado. Aqui é só depois do tratamento. Matheus, conta pra gente. Quem você acha que é? Ai, não tá saindo! Não. Chocada! Não tá saindo o som. Eu fui contaminado, então. E quem que é a outra pessoa, Matheus? Eu. O médico acertou! E agora, médico, agora fala pra mim, o que o José tem que fazer agora que ele sabe que ele tá contaminado? Agora tá falando, agora explica, Matheus. No caso, eu e o Zé, a gente tem que ir no médico pra fazer a avaliação e tudo mais, pra começar a tomar os remédios. Isso mesmo. E Isso aí, Zé, muito bem, tem que usar camisinha. Mas não só. Muito bem, pessoal. Essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não Eu esqueçam... acertei, era o Zé? Era o Zé. Você não acertou nada, na verdade. Quem acertou... Quem acertou foi o médico que tinha os exames. Obrigado. Gente, então tá, boa noite, estudem, tá? Eu tô avaliando vocês pelas nossas conversas de hoje. Acho que foi todo mundo bem no nosso pequeno joguinho no meio da aula, tá? E até semana que vem.